Olá, sou Dione, aqui de Manaus. Quero compartilhar no meu canal com você uma palavra que o Senhor tem colocado no dia de hoje no meu coração. Está em Números capítulo 11 e essa palavra, ela veio muito forte no meu coração hoje, quando eu estava meditando a palavra do Senhor, porque ela fala sobre aquilo que nós temos diante dos nossos olhos, aquilo que nós estamos vendo. Aqui, a partir do versículo 5 de Números, versículo 11, ele fala assim: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma senão este maná está diante dos nossos olhos. Irmãos, vamos olhar o contexto dessa história. Um dia Moisés está no deserto e Moisés não está sabendo da realidade do povo lá no Egito. Ele sabe que tem muito trabalho, que é extensivo, mas existem coisas que fogem aos ouvidos de Moisés e aos seus olhos, principalmente. Mas, diante da necessidade do povo de Deus, diante do clamor do povo de Deus, eu não sei quanto é a sua célula, a sua igreja, a quantidade das pessoas que estão ao seu redor, seus familiares, mas, meu irmão, o poder do clamor das pessoas é muito glorioso, é muito grandioso, porque a nação começou a clamar, começou a dizer para Deus que eles tinham uma necessidade, que era serem livres. E Deus levanta Moisés. Então Deus não levanta líderes para a gente ficar famoso, para a gente ficar bem sucedido, ter um carro do ano, viajar por todos os países do mundo. Glória a Deus que isso acontece. E eu louvo a Deus pela vida de homens e mulheres de Deus que têm se destacado no nosso meio. Isso é para glorificar o Senhor. Mas não é só para isso. É para que o povo de Deus seja atendido dentro das suas necessidades. Porque o que move a mão de Deus é o clamor do seu povo. É a necessidade que o seu povo tem. É que faz o agir de Deus acontecer. Então Moisés foi levantado, no início ele não compreendeu bem o seu chamado, mas depois o Senhor explicou para ele direitinho o que ele teria que fazer, e ele se prontificou em obediência a fazer a vontade de Deus. Mas chegou um momento da jornada do povo de Israel que eles tiveram que passar pelo deserto, porque eles tiveram que ouvir Moisés para poder sair do Egito. Deus começou a mostrar o seu poder no meio daquela crise. E, de repente, o povo de Israel consegue a grande libertação, que era o sonho deles, serem livres. Mas no meio da jornada, como nós estávamos falando, eles começaram a receber de Deus a provisão. E diante da provisão de Deus, eles não conseguiram compreender o que era o cuidado de Deus naquele momento. E eles se enjoaram e se enfadaram do cuidado de Deus. E começaram a reclamar. Mas enquanto eles queriam os alhos, as cebolas e os peixes, o Senhor tinha para eles lá do outro lado uma terra prometida que manava leite e mel, que precisava de 2 homens ou vários homens para carregar um cacho de uvas. Então as bênçãos do Senhor excedem as nossas expectativas, seja qual forem as nossas expectativas. Então, quando o Senhor levanta líderes, Ele levanta líderes para que nós possamos ser guiados por eles, debaixo do temor do Senhor. Então, existe uma liderança sobre nós, que nós precisamos ouvir. Irmãos, sabe por que o povo de Israel se multiplicou lá dentro? Porque haviam relacionamentos. Então, quando nós nos relacionamos dentro da igreja, dentro das nossas células, no meio das nossas famílias, isso vai trazer crescimento em todos os âmbitos, porque nós vamos ter ideias
trocadas uns com os outros, vamos ouvir as experiências dos outros, nós vamos orar uns pelos outros, dentro das nossas limitações, das nossas dificuldades. É isso que vai acontecer. E aí, por fim, haverá o crescimento. Mas quando nós olhamos para o problema e focamos nele, nós não conseguimos ouvir nem nossos próprios líderes, que dirá o nosso coração. Então, que nós possamos entender que Deus tem muito mais do que uma simples crise. O Senhor está despertando. Esse é um tempo de despertamento no seu povo. Então, sabe por que a nação era numerosa? Porque havia intimidade conjugal entre eles. Então, nada para fazer uma amizade crescer do que a intimidade. Nada para fazer com que o seu relacionamento com Deus cresça do que a intimidade. Então, que nós possamos deixar de olhar para os problemas, focar naquilo que nos falta e entender que o Senhor está direcionando todas as coisas, que tudo que nós temos hoje é o que nós precisamos. E eu creio que Deus fará provisões gloriosas sobre todo o seu povo, para que nada nos falte. Então envie mensagens para as pessoas do seu grupo de oração, das suas células, do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, falando que Deus é um refúgio e fortaleza e tribulação em todos os momentos de angústia. Salmos 46 ainda diz mais que existe um rio que alegra a cidade de Deus e que Deus está no meio dela e que ela jamais será abalada. Era isso que Deus queria dizer para Israel quando ele deu o maná, quando ele fez brotar água da rocha, que Israel jamais seria abalada, porque ele está no meio dela, ou Brasil, ou nações. Deus está no meio de cada um de nós e nós precisamos confiar que Ele fará e está fazendo o melhor para todos nós. Então, que o Senhor te abençoe, que seus relacionamentos sejam abençoados, duradouros, cheios de alegria, de momentos felizes, que nesse momento você aproveite para fazer culto do lar com a sua família, que você procure resgatar valores que você perdeu dentro do seu lar, na sua mesa, nas suas refeições, seu café da manhã. Amém? Que a glória, a graça e o amor de Deus possa suprir e que as riquezas do Senhor também supram cada um de nós em tudo aquilo que nós precisamos. Que a sua riqueza e glória venha nos suprir. Amém? Deus te abençoe.